Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da nossa formação online Jornada da Radiestesia, que com grande satisfação compartilhamos com a comunidade do YouTube. Esta é apenas uma das mais de 300 aulas já publicadas como parte da formação e ficará disponível neste canal por tempo limitado. Por isso, recomendamos que você assista até o final, pois acreditamos que ela proporcionará insights valiosos para as suas práticas e tratamentos utilizando a radiestesia. Gostaria de aproveitar este momento para pedir que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações. Dessa forma, você será avisado sempre que novas partes desta aula forem disponibilizadas na plataforma. Tenho observado, ao analisar as métricas do YouTube, que parte da nossa audiência não assiste a todo o conteúdo dos vídeos postados. E refletindo sobre isso, baseado na minha própria experiência como espectador, identifiquei dois principais padrões de comportamentos na plataforma. O primeiro está relacionado a quem busca soluções rápidas e superficiais para questões que não envolvem grandes riscos ou impactos. Um exemplo simples seria procurar como trocar uma lâmpada. Trata-se de uma tarefa que, mesmo feita de maneira incorreta, dificilmente resultará em consequências sérias. Para situações assim, a maioria das pessoas deseja apenas instruções práticas e diretas. Você desrosqueia a lâmpada e rosqueia uma lâmpada nova no lugar e o problema está resolvido. Um segundo cenário, contudo, é algo que estaria em jogo questões mais complexas, em que um erro pode gerar consequências mais significativas. Nesses casos, a escolha recai sobre conteúdos que tratam o assunto de forma mais profunda. Recentemente, por exemplo, estava buscando formas de otimizar o sistema operacional do meu computador. Assisti a um vídeo que sugeria desabilitar algumas funções sem explicar adequadamente o motivo disso. No meio do vídeo, me vi questionando, mas como assim não tem utilidade? Talvez não tenha utilidade para quem o criou, mas será que também não tem utilidade para mim? Essa falta de clareza me levou a procurar conteúdos mais aprofundados, nos quais os autores explicavam a função de cada configuração antes de recomendar qualquer alteração. Afinal, se algo fosse configurado de maneira inadequada, poderia gerar problemas maiores para mim. E o mesmo acontece com a radiestesia. Algumas pessoas buscam resultados rápidos e, por isso, recorrem a processos práticos e superficiais. Esses indivíduos, muitas vezes, se deixam levar pela sorte, dizendo algo como: eu vou montar esse gráfico e ver o que acontece. Contudo, para quem deseja realmente explorar todo o potencial investigativo da radiestesia, é fundamental se aprofundar em seus fundamentos e compreender as suas nuances. E é aqui que surge a diferença entre o radiestesista que domina a técnica e o praticante ocasional que apenas experimenta a prática. A escolha, portanto, cabe a cada um de nós. Este é o momento de decidir seguir pelo caminho da superficialidade ou mergulhar mais fundo na busca por um entendimento pleno da radiestesia. Eu desejo que esse conhecimento compartilhado com tanto carinho te inspire profundamente, aprimore suas habilidades em radiestesia e, acima de tudo, te ajude a manifestar a natureza divina para o benefício de todos nós. Olá, seja bem-vindo. Criei
este webinário em resposta aos pedidos que temos recebido na comunidade central de dúvidas da formação online Jornada da Radiestesia. Neste encontro, exploraremos um dispositivo chamado teleradiador. Alguns alunos podem considerar a duração dessas aulas um pouco extensa, mas é essencial destacar que a estrutura delas é organizada para abordar uma dúvida principal ao mesmo tempo que contempla diversas outras questões enviadas por outros alunos da formação. Além disso, esses encontros também são uma excelente oportunidade para revisitarmos conceitos importantes que já foram abordados ao longo da formação. Isso torna essas aulas verdadeiros webinários que abrangem um assunto principal e conceitos subjacentes ao tema. Por isso, recomendo que assistam com muita atenção, pois com certeza essas aulas trarão insights valiosos para todos nós. Como todos sabem, nosso objetivo é aprofundar o conhecimento em radiestesia multidimensional para podermos utilizar todo o seu potencial. Por isso, nós não devemos nos contentar, ou ao menos não deveríamos, com um ensino superficial sobre o assunto. Acredito que todos têm como meta o seu despertar espiritual, até mesmo aqueles que buscam soluções para questões específicas, como a cura de uma doença, problemas de relacionamentos ou problemas financeiros. Estas necessidades, por mais práticas que pareçam, trazem consigo profundas lições que, em última instância, nos conduzem ao despertar espiritual. Alice Bailey, em sua obra Educação na Nova Era, descreve a importância do equilíbrio entre o intelecto e a intuição, ou, como costumamos dizer, entre a consciência humana e a consciência espiritual. Segundo Bailey, trata-se de uma interação delicada na qual ambos os elementos desempenham papéis fundamentais. Mas só ao estarem em harmonia é que podemos alcançar o nosso verdadeiro potencial. Quando intelecto e intuição estão equilibrados, sentimos uma sinergia que eleva nosso crescimento espiritual. O intelecto, com a sua capacidade de analisar, organizar e estruturar, nos oferece a base para compreendermos o mundo e aplicarmos os conhecimentos de maneira prática. Já a intuição nos proporciona insights mais profundos, uma conexão com a nossa sabedoria interior e uma fonte de criatividade que vai além do campo da lógica. Por exemplo, eu, enquanto professor, devo obrigatoriamente me dedicar à pesquisa rigorosa sobre o assunto que tratarei e, ao mesmo tempo, devo envolver a minha intuição. Essa prática permite que eu eleve o conhecimento que adquiro nos estudos para um nível além das barreiras tradicionais da pesquisa. Isso traz como consequência o desenvolvimento de novas hipóteses e linhas de investigação, que surgem a partir de insights intuitivos, ao mesmo tempo que o intelecto assume o papel de validar essas ideias e convertê-las em resultados práticos. É esse equilíbrio entre essas duas faculdades, intelecto e intuição, que impulsiona avanços inovadores na ciência, tecnologia e em todas as esferas de nossas vidas.
Além disso, a harmonia entre o intelecto e a mente intuitiva é um guia crucial para decisões alinhadas com o propósito da alma. Enquanto o intelecto avalia as opções com base em critérios objetivos como habilidades, tendências de mercado, relação, custo-benefício, a intuição atua como uma bússola interna, apontando um caminho que traz mais significado e realização pessoal. Por exemplo, na escolha de uma carreira, o intelecto pode pesar fatores como estabilidade e perspectivas financeiras, enquanto a intuição oferece um senso de direção que transcende a lógica convencional, mostrando um caminho que, embora menos óbvio, pode proporcionar uma sensação de maior propósito e contribuição para a nossa qualidade de vida e, consequentemente, para a melhoria do mundo. Quando o intelecto predomina sem a contrapartida da intuição, corremos o risco de nos tornarmos excessivamente racionais e céticos, presos a teorias e dogmas que, por vezes, nos afastam da sabedoria interior. A vida, sob essa ótica, pode se transformar em uma busca constante por conquistas materiais, reconhecimento externo e explicações naturalistas sobre a realidade. E, ao mesmo tempo, tudo isso carece de profundidade e propósito. Um exemplo clássico é o de um executivo que, embora tenha alcançado sucesso em sua carreira, sente um vazio interior. Suas realizações profissionais, embora notáveis aos olhos de outros, não conseguem preencher o espaço deixado pela negligência de seus objetivos mais íntimos e intuitivos que ele sacrificou em nome de metas puramente materiais. Por outro lado, quando a intuição é exaltada em detrimento do intelecto, o indivíduo pode se perder em um idealismo desconectado da realidade, tendo dificuldade em concretizar as suas ideias em um mundo prático. Um artista, por exemplo, pode ser excepcionalmente talentoso, mas, ao não dar atenção ao planejamento e à organização, pode encontrar dificuldades para gerir a sua carreira e as suas finanças, confiando apenas na intuição sem o suporte necessário do intelecto. Lembro-me das palavras de uma mentora que tive que abordava o tema empreendedorismo sistêmico. Ela me disse: Caio, volte para a terra. Apesar de inicialmente relutar em seguir esse direcionamento, hoje admito que foram essas simples palavras que me fizeram conquistar os meus objetivos. É importante saber que o despertar espiritual não pede que escolhamos entre uma faculdade ou outra, mas sim que integremos ambas em nossa jornada. O intelecto, quando guiado pela intuição, transforma-se em uma ferramenta poderosa para compreender o mundo de maneira mais profunda e efetuar mudanças significativas. Da mesma forma, a intuição, quando fundamentada no intelecto, ganha clareza e eficácia, servindo como uma orientação confiável ao longo do processo de autodescoberta. E é justamente isso que entrego a todos os nossos alunos: conhecimento intelectual permeado por conhecimentos intuitivos particulares, que irão se fundir com o conhecimento intelectual e intuitivo de cada um de vocês, a fim de criar novas vias de despertar, seja numa busca pessoal ou num direcionamento enquanto terapeuta. Sendo assim, antes de adentrarmos
no estudo do dispositivo teleradiador, relembraremos alguns conceitos que já foram abordados nas aulas da nossa formação, mas que nunca é demais revisá-los. Anywhere you go, give it on. Anywhere you said, anywhere. Sabemos que tudo é originado da consciência primordial e que cada elemento a manifesta de acordo com suas capacidades inerentes. A consciência mineral representa o estado mais básico de consciência, caracterizado pela inércia, pela falta de livre-arbítrio e pela identificação com a matéria densa. A consciência animal é um estado de consciência mais evoluído, marcado pelo desenvolvimento dos instintos, desejos e emoções. A consciência hominal representa o despertar da razão, da inteligência e da capacidade de discernimento moral. E a consciência crística é o estado de consciência mais elevado, alcançado através da autorrealização, onde a nossa mente se funde com o espírito. E quando eu digo espírito, estou me referindo à consciência absoluta. Ou seja, consciência crística é o estágio onde manifestamos exclusivamente a nossa natureza divina. Yogananda diz que a alma no nível mineral está adormecida, presa às limitações do corpo físico e incapaz de expressar o seu potencial divino. No nível animal, a alma já possui maior liberdade de movimento e expressão, mas ainda está sujeita às leis da natureza e à busca do prazer e da satisfação sensorial. No nível humano, a consciência está sujeita à dualidade, à ilusão e ao egoísmo, que impedem a plena realização da sua natureza divina. No nível crístico, a consciência transcende as limitações da mente e do corpo, experimentando a bem-aventurança, a sabedoria e o amor incondicional. Os termos consciência espiritual, consciência crística, mente intuitiva e mental superior são apenas exemplos dos diferentes nomes para se referir à nossa natureza divina, a qual é o verdadeiro potencial que existe em cada um de nós. É importante separar os diferentes níveis de manifestação da consciência para que fique claro que o nosso ego ou consciência humana, apesar de se auto-intitular o Criador de todas as coisas e situações, não tem o poder de criar nada. Essa alma individualizada, manifestada através do personagem de nome XYZ e RG 1234, a qual nós chamamos de indivíduo, é apenas o ser senciente necessário para a manifestação do espírito. E novamente entendam espírito como sendo a consciência absoluta. Por isso, costumamos dizer que nós somos co-criadores da nossa realidade, pois a nossa mente racional está criando em conjunto com a mente intuitiva e a consciência absoluta. Anywhere you go, give it on. Anywhere you said, anywhere. Para esclarecer o conceito de consciência crística, vamos nos pautar nos ensinamentos de Joel Goldsmith. Na obra O Caminho Infinito, Goldsmith, escritor, professor e místico, estabelece uma distinção crucial entre a consciência humana e a consciência crística, também denominada de
consciência espiritual ou sentido da alma. Essa diferença é fundamental para a compreensão da jornada espiritual proposta por Goldsmith, que nos leva a um profundo despertar interior, uma busca pelo que é eterno e imutável dentro de cada ser. O conceito de consciência humana, conforme Goldsmith descreve, representa o estado comum de percepção condicionado pelos 5 sentidos físicos e pela mente intelectual. Esse tipo de consciência é caracterizado por suas limitações e por sua tendência de dividir o mundo em dualidades como o bem e o mal, a saúde e a doença, a riqueza e a pobreza. A consciência humana está presa ao tempo e ao espaço, e suas percepções são moldadas pelas crenças, medos e desejos que regem a existência humana. Goldsmith nos alerta que a busca por felicidade, segurança e realização no mundo material é, por sua natureza, uma busca infrutífera. Ou seja, a felicidade genuína não pode ser encontrada nas posses ou nas circunstâncias externas, mas sim no reconhecimento de uma realidade espiritual que transcende tudo o que é efêmero. Esse conceito de consciência humana remete-nos a um estado de cegueira espiritual, uma ilusão coletiva que faz com que os indivíduos vejam o mundo por meio de uma lente de separação e fragmentação. É como olhar por uma janela de vidro que está suja e quebrada, onde a imagem que aparece é limitada e é apenas um reflexo distorcido da verdadeira realidade. A mente humana é uma ferramenta poderosa, mas falha ao tentar capturar a essência do divino. Aqui cabe uma metáfora esclarecedora. A consciência humana se assemelha a um labirinto de espelhos, onde cada reflexo é uma versão parcial e incompleta da verdade. E a pessoa se perde na busca por uma saída que só pode ser encontrada ao deixar de lado os próprios reflexos. Essa consciência, baseada na dualidade, cria um mundo onde a percepção do eu é limitada pela crença em um eu separado do todo, levando à sensação de isolamento e medo. E por isso, nós costumamos chamar o eu ilimitado de verdadeiro eu e o eu separado de falso eu. É crucial esclarecer que, ao falarmos de ilusão, nós não nos referimos a algo intangível, mas sim ao erro de aceitar como verdade absoluta uma interpretação equivocada, acreditando que essas construções estabelecidas por uma mente separada representem a realidade última. Em contrapartida, a consciência crística é um estado elevado de percepção espiritual, uma percepção que transcende as limitações dos sentidos e da mente intelectual. Nesse estado, o indivíduo começa a ver além das aparências físicas e a reconhecer a unidade essencial de todas as coisas. Goldsmith fala dessa consciência como sendo um estado de paz profunda, de confiança inabalável e de liberdade em relação aos medos e desejos que governam a vida cotidiana. Essa consciência não é apenas uma ideia abstrata, mas sim uma experiência direta da presença de Deus em tudo ao nosso redor. A consciência crística não é um privilégio reservado para poucos ou somente para aqueles que creem nela. A consciência crística é um estado natural a qual todos podem ter acesso. Ela se revela através da intuição e do sentimento em vez do raciocínio ou da lógica, e permite que o indivíduo tenha uma compreensão direta da perfeição divina que permeia toda a criação.
Consciência crística não é apenas um conceito a ser compreendido intelectualmente, mas sim uma realidade a ser vivida, uma verdade que deve permear cada ação, pensamento e sentimento. Goldsmith usa diferentes termos para descrever a consciência crística. Ele a chama de consciência espiritual, destacando a sua natureza transcendente e a sua capacidade de elevar-se acima das limitações da mente racional. Em outro momento, ele a denomina de sentido da alma, enfatizando ser, na parte mais profunda do ser humano, lá onde reside a nossa essência espiritual, que essa consciência se encontra. Goswami se refere a esta consciência como mente intuitiva. E nós devemos escolher a denominação que nos deixe mais confortável. O termo iluminação espiritual descreve o processo de despertar para essa realidade superior. Um despertar da consciência que libera o indivíduo das ilusões que envolvem o mundo material. Independente dos diferentes termos, todos convergem para a mesma ideia central. A consciência crística é o caminho para a verdadeira liberdade e realização. Devemos entender que a consciência crística não é algo que precisa ser alcançado após anos de prática ou estudo. Muito pelo contrário, ela está presente, esperando apenas ser reconhecida. Assim como o sol que está sempre brilhando, mesmo quando está encoberto por nuvens, a consciência crística está sempre à disposição de quem se dispuser a olhar além das aparências e a reconhecer a luz divina que habita em tudo. Fazer essa distinção entre consciência humana e consciência crística nos permite direcionar a nossa existência de forma determinada à libertação das amarras que nos prendem ao mundo das aparências. Assim como afirma Goldsmith e todos outros espiritualistas, mestres, avatares, santos e afins, a verdadeira transformação espiritual só pode ocorrer quando deixamos de nos identificar com o que é temporário e passamos a nos reconhecer naquilo que é eterno em todos nós. E é justamente por isso que a verdadeira felicidade, paz e realização não podem ser encontradas no exterior, mas apenas no reconhecimento da presença divina em nós e no mundo ao nosso redor. A escolha entre viver na consciência humana ou na consciência crística está ao alcance de todos. E essa escolha determina não apenas como experimentamos a vida, mas também como participamos da criação do nosso próprio destino espiritual. E é justamente por essa razão que a radiestesia, sob uma perspectiva multidimensional, tem o potencial de gerar grandes transformações em nossas vidas. Afinal, através de suas práticas, é que conseguimos promover a comunicação plena entre a nossa consciência humana e a nossa consciência espiritual, para que assim nós possamos acessar uma realidade sutil que nos eleva a uma sabedoria capaz de nos libertar do apego material, nos levando de uma mente separada para um estado de mente unificada. Portanto, é fundamental integrar ao intelecto novas compreensões da mente intuitiva por meio do processo mental, a qual também é conhecido por estudo. Anywhere you go, give it on. Anywhere you say, anywhere. Se você chegou até aqui, é sinal que o conteúdo apresentado foi de grande valor para a sua jornada. E justamente por isso, nós vamos consolidar esse conhecimento de forma mais profunda. Eu quero saber
de verdade como essa aula impactou a sua forma de pensar. Então, eu peço que você compartilhe nos comentários as principais lições que você tirou desse conteúdo. Vale ressaltar que não existem respostas certas ou erradas. Cada interpretação é única, assim como o caminho de evolução é individual. O que realmente importa é a maneira como você absorveu esses conceitos e o impacto que eles tiveram na ampliação da sua visão de mundo. O seu entendimento e reflexões são essenciais para continuarmos a construir juntos uma comunidade engajada, conectada e focada no crescimento pessoal e espiritual. Como parte do meu compromisso em continuar trazendo conteúdos transformadores, eu convido você a participar ativamente, deixando aqui o seu comentário e expressando o seu interesse. Quando você curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha com as pessoas queridas, você nos ajuda a entender o quanto deseja que essa série continue. A sua interação é o que guia os conteúdos publicados no canal, indicando o que mais desperta o seu interesse e o que nós devemos aprofundar nos próximos vídeos. E aliás, por falar em próximos vídeos, já que você está conosco nessa jornada, eu quero aproveitar este momento para te convidar a conhecer algo ainda mais exclusivo. Se você ficou interessado em dar um próximo passo e subir para o próximo nível, eu convido você a ficar mais 2 minutos conosco, para que você conheça a fundo a formação online Jornada da Radiestesia e aproveite a oportunidade exclusiva que eu separei para você. Eu desejo a todos paz, saúde e muito sucesso. No início, a minha jornada na radiestesia foi um emaranhado de promessas vazias e frustrações profundas. Caí de cabeça nos modismos, nos mestres que prometiam o mundo utilizando gráficos milagrosos e pêndulos mágicos. Lembro-me de ouvir: monte esse gráfico e seus problemas desaparecerão. Mas, quando a realidade teimava em não se curvar às minhas expectativas, a culpa era sempre do material do gráfico ou dos mistérios infundados do destino. Sem contar que esses denominados radiestesistas resumiam a própria radiestesia como sendo a montagem de gráficos, deixando de lado o seu poder investigativo. Me lembro de formular perguntas ansiosamente, esperando respostas certeiras do meu pêndulo. Mas, ao checar a veracidade das respostas, muitas vezes me deparava com um diagnóstico errado. E a resposta dos especialistas sobre essa questão era: se você ficar buscando comprovar a veracidade da resposta, você nunca acertará. Na época, tudo isso fazia muito sentido. Porém, hoje vejo claramente a falácia dessas afirmações. Gastei rios de dinheiro em equipamentos essenciais que eram recomendados pelos maiores radiestesistas da área. Mas até que ponto esses instrumentos eram realmente a chave para alcançar o meu sucesso na radiestesia? Nessa montanha-russa de esperanças e decepções, me sentia como um náufrago à deriva, buscando em outras ferramentas espirituais a solução para as minhas inquietações. Porém, eu nunca abandonei a radiestesia completamente. E foi então, em meio a esse turbilhão de informações, que eu tive um insight crucial a respeito da radiestesia. Percebi que a radiestesia não era o fim, mas sim uma ferramenta para se chegar lá. Colocar a radiestesia como a solução era transformá-la em uma técnica milagrosa. E definitivamente não é isso que a radiestesia se propõe.
A radiestesia não é a solução criada para o objetivo de promover a cura ou realizar um desejo. A radiestesia é apenas um nome para se referir a uma técnica que desperta a força ilimitada que está dentro de cada um de nós. E foi com essa nova perspectiva que voltei a minha atenção para o radiestesista e não apenas para a radiestesia. Percebi o potencial transformador dessa prática, compreendendo que a tríade corpo, mente e espírito são os instrumentos mais importantes do processo. Foi então que iniciei uma jornada de autoconhecimento, buscando entender os processos internos que me impediam de alcançar os resultados satisfatórios que tanto almejava. Essa reforma íntima me levou a uma transformação profunda e, de quebra, comecei a obter resultados surpreendentes com a radiestesia. De modo algum, eu quero colocar em dúvida os benefícios da radiestesia. Eu estou apenas pontuando que a radiestesia sem embasamento será nada mais do que um processo mecânico, onde a sorte predomina sobre a certeza. E como eu descobri tudo isso? Estudando e aplicando os conhecimentos a respeito da radiestesia. E foi então que decidi compartilhar essa jornada de aprendizado com você através da formação online Jornada da Radiestesia. São quase 300 aulas gravadas com acesso imediato, abordando desde os fundamentos teóricos até a aplicação prática da radiestesia. Na formação online Jornada da Radiestesia, abordamos temas como radiestesia aplicada na área da saúde holística, tratamentos vibracionais, autoconhecimento, cosmogeobiologia, psicogeradores radiônicos, gráficos e muito mais. E como um presente especial para você que acompanha os conteúdos da Jornada da Radiestesia, ao se inscrever agora, você garantirá acesso ao meu próximo treinamento Noções Fundamentais da Radiestesia Multidimensional, onde elevo a radiestesia a um novo patamar, alinhando-a com o sistema de pensamento vigente do século XXI, com o intuito de possibilitar que mais pessoas tenham acesso às condições especiais de inscrição na formação. Nós estruturamos a oferta em lotes com vagas limitadas. À medida que essas vagas forem preenchidas, o lote vigente se encerrará e uma nova oferta com diferentes condições e bônus será automaticamente ativada. E claro que aqueles que garantirem a sua vaga primeiro terão mais vantagens exclusivas. Portanto, sugiro que você não adie essa decisão por mais tempo. Acesse agora www.jornadadaradiestesia.com.br e garanta o seu lugar na formação com essas condições especiais. Eu e toda a comunidade ficaremos muito felizes em ter você conosco nessa jornada de transformação através da radiestesia. E atenção, as vagas para o terceiro lote estão quase esgotadas. Por isso, se você desejar transformar a sua vida por meio da radiestesia, este é o momento ideal. Aproveite agora essa oportunidade para iniciar esse processo de autoconhecimento e sucesso. Clique no link da descrição e dê o primeiro passo em direção à sua jornada. Afinal, como disse Lao Tse, uma jornada de 1000 milhas começa com um passo. Faça esse movimento agora e descubra o poder transformador da radiestesia na sua vida.